Hola, bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 81, nosotros vamos a continuar hablando sobre el imperativo de los verbos. Então, na aula de hoje, aula 81, nós vamos continuar falando sobre o imperativo dos verbos, certo? Na aula de ontem, nós vimos o imperativo dos verbos terminados em AR, onde acontece uma mudança ali na raiz do verbo, certo? A gente viu o caso de uma determinada vogal se transforma em um ditongo, certo? Hoje nós vamos ver esses mesmos casos para os verbos terminados em ER, ou seja, os verbos de segunda conjugação, certo? Então, antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o like aí no vídeo, certo? Comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha para esse canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Vamos começar. O primeiro caso que a gente vai ver nos verbos terminados em ER é onde a vogal da raiz, a vogal E, se transforma em IE, certo? A gente viu esse mesmo caso nos verbos terminados em AR, certo? Então, o verbo que eu separei para trazer hoje é o verbo entender. Verbo entender, certo? Quer dizer, entender. É um verbo onde isso vai acontecer. Essa mudança vai acontecer no E, aqui da raiz do verbo. Vogal E, em algumas pessoas, vai se transformar em IE. Assim como nos verbos terminados em AR, as mudanças aconteciam nos mesmos lugares, tanto no presente do indicativo quanto no imperativo, afirmativo e negativo, nos verbos terminados em ER também vai acontecer a mesma coisa. Essas mudanças vocálicas vão acontecer nos mesmos lugares, tanto no presente do indicativo como no imperativo afirmativo e negativo, certo? Então vamos relembrar a conjugação do verbo entender no presente do indicativo. Como é que fica? Yo entiendo. Yo entiendo. Então aqui, ó, mudança, primeira pessoa, acontece a mudança, ó. O E vira IE, certo? Segunda pessoa, tu entiendes. Também acontece a mudança, certo? Nos países em que eles falam vos, vai ser vos entendeis. Terceira pessoa do plural, do singular, ele, ella, usted entiende. Então, na terceira pessoa do singular, também vai acontecer a mudança na vogal da raiz. Primeira pessoa do plural, nosotros. Nosotros entendemos. Nosotros entendemos. Então, na primeira pessoa do plural, não acontece a mudança. Permanece o E, permanece igual, certo? Segunda pessoa do plural, vosotros. Vosotros entendeis. Vosotros entendeis. Então, também não acontece a mudança, né? Permanece a mesma vogal, E, certo? E na terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes entiendem. Aí sim vai acontecer a mudança na raiz. Então a mudança acontece, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, tu, né, o vos não acontece, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. No imperativo, isso vai acontecer nos mesmos lugares. Então vamos ver a conjugação do verbo entender no imperativo afirmativo e negativo. O primeiro afirmativo, a gente viu que a primeira pessoa não tem conjugação no imperativo, certo? A gente começa na segunda. Segunda pessoa, então vai ser
entiende, entiende. Então, segunda pessoa vai ter a mudança da raiz do verbo. Entiende tu, certo? Se fosse vos, seria entender vos, certo? Então tem diferença no tu e no vos. Vos entende, com a mudança da vogal na raiz. Vos vai ser entender, sem a mudança na vogal da raiz, certo? Terceira pessoa do singular, ele, ella, usted. Terceira pessoa do singular, usted, vai ser entienda, usted, certo? Terminação A. Na segunda pessoa, a terminação é E, certo? Tanto um como o outro. A diferença é que no outro a sílaba tônica é a última, no vos, entender, e não tem a mudança na raiz. No tu, tem a mudança na raiz e a sílaba tônica não é a última, né? É a penúltima. Então, entiende, entiende, entender. Tem diferença. Terceira pessoa do singular, terminação A. Entienda, usted, certo? Claro, essas terminações todas referentes aos verbos de segunda conjugação, terminados em ER, certo? Os verbos das outras conjugações, as terminações são diferentes, tá? Primeira pessoa do plural, nosotros, vai ser entendamos, entendamos nosotros. Segunda pessoa do plural, né, vosotros, vai ser entended, entended vosotros. Então, nem no nosotros, nem no vosotros vai ter mudança. Permanece a mesma vogal, e. E terceira pessoa do plural vai ser entiendan, entiendan ustedes. Então, a mudança acontecia lá no presente, no yo, no tu, na terceira pessoa, usted, né, e na terceira do plural. No imperativo acontece nos mesmos lugares. O yo não tem, né, não tem conjugação, mas no tu, no usted e no ustedes, certo? Mudança na vogal da raiz do verbo. Seguindo agora por imperativo negativo, primeira pessoa não tem, certo? Começa na segunda pessoa. Vai ser no entiendas tu. No entiendas tu. Ou, se for vos, vai ser no entendas vos, certo? Então, no tu tem a mudança na raiz, na vogal da raiz, certo? Então, no entiendas tu. Terceira pessoa, usted, vai ser no entienda usted. No entienda, também mudança na vogal da raiz. Primeira pessoa do plural vai ser no entendamos. No entendamos nosotros. Primeira pessoa do plural não tem a mudança, né? Permanece a mesma raiz, a mesma vogal na raiz. E segunda pessoa do plural vai ser no entendais. No entendais vosotros. Também não tem mudança na raiz, certo? E terceira pessoa do plural, aí sim vai ter a mudança na raiz, vai ser no
entiendan. No entiendan ustedes. Aí, mudança na raiz. Então, esse foi o primeiro caso, né? Do e para ie. Temos ainda um segundo caso que acontece nos verbos terminados em er, que é quando o verbo tem a vogal o na raiz e quando eu conjugo em algumas pessoas, essa vogal o se transforma em ue. Acontece também. Assim como acontece nos verbos terminados em AR, como bolar, a gente viu, é o verbo voar, né? Yo vuelo no presente, certo? Tu vuelas. E no imperativo afirmativo, por exemplo, fica vuela tu, certo? Ou no vueles tu. Também vai acontecer nos verbos terminados em ER, em alguns verbos, certo? Por exemplo, o verbo volver. Verbo volver quer dizer voltar, certo? Em algumas situações pode até ser usado um verbo devolver também. Enfim, verbo volver, lembrando a conjugação dele no presente e no indicativo, vai ficar yo, primeira pessoa tem mudança, então yo vuelvo. Yo vuelvo. Tu também vai ter mudança. Tu vuelves. No vos não tem mudança. Vos volvéis. Terceira pessoa do singular, ele, ella, usted. Vuelve. Tem mudança na raiz. Primeira pessoa do plural, nosotros. Nosotros volvemos. Nosotros volvemos. Não tem mudança na raiz. Vosotros também não vai ter mudança na raiz. Vai ser vosotros volvéis. Certo? E terceira do plural, ellos, ellas, ustedes. Aí sim vai ter mudança na raiz. Vai ser vuelven. Vuelven. Vamos ver agora como é que fica essas conjugações, certo? Desse verbo volver no imperativo, afirmativo e negativo. Então, verbo volver, imperativo afirmativo. Primeira pessoa não vai ter, a gente já viu. Segunda pessoa vai ter a mudança na raiz, vai ficar vuelve tu. Vuelve tu. No caso do vos, vai ser volver vos. No vos não tem a mudança na raiz, certo? Mas no tu tem a mudança da vogal da raiz. Terceira pessoa do singular, usted, vai ser vuelva. Vuelva usted. Vai ter a mudança na raiz do verbo. Primeira pessoa do plural, não vai ter mudança. Vai ser volvamos. Volvamos nosotros. Segunda pessoa do plural, vosotros, também não vai ter mudança na raiz. Vai ser volved. Volved vosotros. E terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes, vai ter a mudança, né? Vai ser vuelvan. Vuelvan ustedes. Aí vai ter a mudança, certo? No negativo, vai acontecer a mudança nos mesmos lugares. Vamos ver.
Negativo. Primeira pessoa não tem conjugação, começa na segunda pessoa, vai ser no vuelvas, tu, certo? No vuelvas, tu, ou no volvas, vos. Então, no vuelvas tu ou no volvas vos. No tu vai ter a mudança na raiz. Segunda pessoa, segunda já foi. Terceira pessoa do singular, usted, vai ser no vuelva. No vuelva usted. Certo? Primeira pessoa do plural, vai ser no volvamos. No volvamos nosotros. Segunda pessoa do plural vai ser no volváis vosotros. Então nós vimos aqui, ó, usted tem a mudança na raiz, nosotros e vosotros não tem, certo? Terceira pessoa do plural, ustedes, vai ter a mudança na raiz, vai ser no vuelvan. No vuelvan ustedes. Certo? Então, essa conjugação do verbo volver. Então, a aula de hoje é essa. A gente viu as formas da segunda conjugação quando tem a mudança para um ditongo, certo? Em alguns verbos. De novo, hoje não vai ter lição no final do vídeo, exercício, lista de exercícios no final do vídeo para fazer. O que eu vou passar aqui vão ser uma lista de verbos, onde acontecem essas mudanças na raiz, para vocês treinarem a conjugação do imperativo em casa. Então, para a primeira mudança, onde o E virava IE, né? Nós temos os verbos para conjugar em casa, para treinar em casa. Querer, querer quer dizer querer. Temos os verbos defender, defender quer dizer defender. Nós temos o verbo encender, encender quer dizer acender. Nós temos o verbo perder, perder quer dizer perder. E nós temos o verbo tender, tender quer dizer tender. É igual português, né? Ter uma tendência para alguma coisa, para fazer alguma coisa, certo? E a segunda mudança na raiz que nós vimos hoje foi da vogal O para o ditongo UE, né? UE. Então nós temos o verbo para poder treinar em casa. Devolver, certo? Quer dizer devolver. Temos o verbo doler, quer dizer doer. Temos o verbo envolver, que quer dizer envolver, né? Envolver. Temos o verbo morder, quer dizer morder. Temos o verbo poder, quer dizer poder, certo? E temos o verbo oler, que quer dizer cheirar, certo? Lembrando que o verbo oler, quando ele se conjuga, além da mudança na raiz, eu ainda acrescento a letra H no início do verbo. Então, por exemplo, presente do indicativo, a primeira pessoa do singular é yo huelo, eu cheiro. Então, além da mudança do O para o E, nós ainda acrescentamos a letra H no início do verbo. É um verbo especial por causa disso, tá? Então, ficar atento com ele. Então, vocês podem tentar fazer isso em casa, certo? Me mandar, se quiser. De novo, todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, em todos os vídeos, tá? E manda pra mim, que eu vejo, não tem o menor problema, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, não se esquece
de se inscrever se você não é inscrito, de dar o like nesse vídeo, comentar embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha, certo? E de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Vou ficando por aqui, até a aula de amanhã, hasta amanhã.